no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Talking about you. Talking about you. Capítulo 4, no versículo 3 em diante, vamos lá. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, ou na sua tradução, vaso, em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, ou ninguém tente o seu irmão pela sua sensualidade, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, e é vingador, traz juízo, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Preste muita atenção, meu irmão. Nós estamos vivendo a era da imoralidade, o século da imoralidade, o século da sexualidade equivocada. É a era do adultério, do divórcio, é a era do homossexualismo, é a era da infidelidade conjugal, dos pensamentos nocivos, da cobiça. Você vai ver homossexuais que trocam de parceiros, tem mais ou menos 11 parceiros por ano. Você vai ver a perda da virgindade por parte das mulheres, tem cada vez diminuído, 13, 12, 11 anos, uma mulher já não é mais virgem. Do homem a mesma coisa, 15, 14, 13. Você tem visto a indústria da propaganda promover a sensualidade feminina, a nudez feminina, a imoralidade feminina, ativando o desejo e a imoralidade masculina. Você tem visto pessoas casadas, viciadas em pornografia, homens que fazem sexo com as mulheres antes usam material pornográfico, durante usam material pornográfico, depois usam material pornográfico. Tem milhões de homens viciados, cativos à pornografia, jovens e adolescentes que visitam milhares de sites por ano pornográficos, vídeos pornográficos, revistas pornográficas, e são escravos da masturbação, ao ponto de jovens chegar a se masturbar 15, 20 vezes num só dia. Compulsão sexual, imoralidade. E Paulo vai dizer aqui que esse não é o padrão para a igreja. O padrão para a igreja é a santificação. E o mais assustador é que essas estatísticas, o mais assustador é que esse avanço da imoralidade em todo o mundo e a sociedade moderna também tem entrado portas adentro da igreja. Também está incluindo cristãos, obreiros e até pastores. Está incluindo a igreja do Deus vivo, que está metida em imoralidade, em perversão, em sexo ilícito. E a Bíblia é muito clara em dizer que tudo isso é severamente condenado por Deus com juízo, condenação, lago de fogo, inferno. Não é apenas um simples detalhe ou uma simples falha no caráter de uma pessoa, a imoralidade. Ela é digna, ela é réu do juízo, ela é digna do fogo do inferno. E a santidade então
deve ser a marca do verdadeiro cristão. Você não pode dar o luxo de estar inserido nesses números devastadores que eu vou citar aqui ao longo do evento. Se é um tema que a igreja moderna precisa abordar, a santidade. A igreja moderna não está preocupada com a saúde espiritual do seu membro. Ela está preocupada em felicidade, em paz, em bem-estar social e nas finanças, e está esquecendo da pureza. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, conserva a ti mesmo puro, sede santos em toda maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não serão salvos quem não for santificado. Santidade é um estado, santificação é um processo. A santificação se inicia depois que ocorre a justificação. O que é a justificação? Alguém que creu em Cristo, se arrependeu dos pecados e por Cristo foi justificado. A Bíblia escreve que fomos justificados pela cruz de Cristo, que nós fomos feitos a justiça de Deus. E se eu me lembrar do texto, disse assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nós, através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Na conversão, a marca da conversão é a justificação. Presta atenção. Uma pessoa justificada é que creu em Cristo, arrependeu dos pecados, se converteu, nasceu de novo, foi salva, única e exclusivamente pela fé. É uma graça, Efésios 2:6, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Só que uma prova que alguém foi justificado é que logo depois ele é santificado. Então, o justificado é o salvo, o nascido de novo, o remido. Mas uma prova que ele foi salvo, que ele foi justificado, é que ele está sendo santificado, separado. É que ele vive uma vida de santidade. Então o que acontece? A santidade, a santificação está ligadíssima à salvação, à justificação. Então, se uma pessoa não tem uma vida santa, um padrão santo, se ela não foi santificada e está sendo santificada, na verdade, então ela não foi justificada, ela não foi salva, ela não é salva. Pelos frutos conhecereis a árvore, pela santidade conhecerei a salvação, pela santificação autenticarei a justificação. Uma anda do lado da outra. E a igreja precisa, a igreja moderna é uma igreja carnal. Meu irmão, nós estamos seguindo os nossos padrões de conduta e moral, ética, pudor. Os nossos padrões são os padrões da sociedade e da cultura. Não vestimos como a cultura ensina, não frequentamos os lugares que a cultura ensina a ser saudável, não usamos nossa boca e palavras proferidas como a cultura, como a sociedade ensina. Temos um outro padrão. E isso está adentrando as igrejas. E a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Esse é o modelo cristão. Esse é o modelo do nascido de novo, a santificação. Então nós, nesse primeiro dia, nessa introdução deste acampamento, você já tem que colocar no seu coração: a santidade é uma prioridade e é uma marca do verdadeiro cristão e da verdadeira igreja. É uma marca que deve estar inserida no seu coração. E nós precisamos, meu irmão, é muito sério quando ele diz, presta atenção, se todos os versículos que falam da prostituição
e a prostituição é o contrário da santidade, é punida com julgamento. Olha como é que é claro, explícito, a explicação do apóstolo Paulo, ou a indução. Ele está querendo dizer que na verdade uma pessoa que não é santa, ela não é salva. Por quê? Porque os imorais serão condenados. Então a imoralidade é um padrão de um condenado. A imoralidade é o padrão de um não salvo. A imoralidade é o padrão de um coração não convertido. E este é digno do julgamento. Então, como é sério a santidade? Como é sério? A Bíblia diz assim: sede santos como é santo aquele que vos chamou. Ele ensina aqui, o apóstolo Pedro. Hoje eu não falei do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, está vendo? O apóstolo Pedro diz assim, que o padrão de santidade é Deus. Sede santos como aquele que vos chamou. Como é santo aquele que vos chamou. Quem é aquele que vos chamou? Deus. Deus é o padrão estabelecido de santidade. Só Ele é santo por completo e pleno. Então Ele é o modelo a ser seguido. E uma das falhas na santidade da igreja é a ignorância quanto aos atributos de Deus. E um dos seus atributos mais marcantes é a sua santidade, a sua separação, individualidade, perfeição, a sua impecabilidade. Deus é santo. Então, por exemplo, esse é a falha da igreja em adorar um Deus verdadeiro, e na santificação também é de tração paralelo com um ser superior que é absolutamente santo. Quando Moisés foi ao Monte Sinai e Deus falou com ele, Deus revela a sua glória, e Deus revela a sua santidade em Êxodo 34, 6, 7 e 8. Quando Deus revela algo dos seus atributos, Moisés se prostra e teme, pois ele conheceu um Deus santo. Jesus, quando vê Pedro no barco e vai chamá-lo, e dizer, de agora em diante será pescador de alma, Pedro tem um choque com o encontro com Cristo e diz: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele sentiu o peso da santidade de Deus no Sinai, Moisés. Pedro sentiu o peso da santidade de Cristo, a divindade de Cristo expressada naquelas palavras. Então ele pôde ver quem ele era, ele pôde ver a pecaminosidade que habitava nele, ele pôde ver a imperfeição que habitava nele, fazendo um paralelo, olhando, se pautando, uma comparação com um ser santo, que é Deus. Sede santo como aquele que vos chamou. Ele é o paralelo. Quando você conhece os atributos de Deus revelado nas Escrituras, revelado no livro de Salmos, a sua justiça, a sua soberania, a sua ira, a sua misericórdia, a sua graça e a sua santidade, você então tem um padrão estabelecido. O padrão é Deus. O padrão não é malhação. O padrão não são as novelas. O padrão não é o colégio. O padrão também não é de um dogma eclesiástico. O padrão não é de uma denominação. O padrão é das Escrituras, revelando o caráter santo de Deus. É assim que nós devemos estar, que nós devemos ver. A santidade também não é a imposição de regras. Santidade não compreende regras. Isso é legalismo, farisaísmo. Engana-se quem acha que santidade é usar saia até o calcanhar, que santidade é não cortar os cabelos, que santidade é se privar como um xiita, como um monge. É isso que os fariseus faziam, e Jesus os chamou de sepulcros caiados.
A santidade não consiste na mudança externa, ainda que esta ocorra. A santidade é uma ação sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo, que vai transformando o coração de uma pessoa à imagem santa de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: e todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem pelo Espírito Santo. A santidade é uma obra do Espírito Santo, transformando a corrupção do homem, transformando aquilo que é sujo, vil, hipócrita, imoral, profano, de dentro para fora. Isso é santidade. Você não diz que alguém é santo apenas pelos seus atos externos. Você diz que alguém é santo quando este experimentou a ação sobre-humana do Espírito Santo no seu interior. E isso é refletido com frutos e com obras. Nós temos as duas posições extremas. Aqueles que creem que para ser santo serem legalistas, devem se entupir de usos e costumes e não pode, saias, cabelos, não frequentar lugares algum, não fazer série de coisas. Há os outros que dizem que só Deus muda o coração e que não tem nada a ver o exterior. Tanto um como o outro estão errados. Quando é que a igreja vai amadurecer? Tem os legalistas que, se alguém não põe a saia da altura dela, ela julga profana, pecadora. Se alguém corta o cabelo de outro jeito, julga profano, pecador. Se alguém não segue o padrão legalista e farisaico dele, ele julga. E tem aqueles que acham que tudo é legalismo, dando liberdade para a carne. Deus olha o coração, posso vestir do jeito que eu quiser. A igreja precisa crescer. É óbvio que ninguém será salvo por obras, as obras da lei. É óbvio que ninguém aceita o feito santo só pelo externo, meu irmão. A própria lei de Moisés queria ensinar o homem isso, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, quem olhar para a mulher, Jesus não estava anulando a lei de Moisés, ele estava tirando a superficialidade, ele estava mostrando o coração da lei, ele estava ensinando: o adultério já começa no coração. Então, na verdade, quando alguém adulterava no antigo concerto, era apedrejado, o ato físico era só a consumação. Na verdade, ele já tinha adulterado no seu coração. Jesus estava ensinando a profundidade, o coração da lei, que era o interior. Então não adianta se o interior não mudar. Não adianta eu julgar. Então tem essas pessoas, e tem as outras, meu irmão, precisam crescer. É evidente que se alguém é transformado no interior, ele não vai vestir com indecência, ele não vai usar, tomara que caia, shortinhos, fios dentais, não vai fazer isso. Eu não vou dar, meu irmão, abertura da graça concedida para libertinagem, eu não vou. Então é os extremos. Então a santidade é um processo interior. Sim, tem que mudar a vontade, o livre-arbítrio, a mente, o coração, mas é também refletida no exterior. Meu vocabulário muda, meus pensamentos mudam, os lugares que eu frequento mudam, o meu vestuário muda, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos muda, transforma, meus relacionamentos mudam, eu sou transformado, eu passo a ter uma vida santa, sede santo, separado. E a mesma coisa o legalista, meu irmão, se todas aquelas práticas não mudaram o seu coração, ele também não é santo, porque na verdade ele se encapa, se veste, se priva de todas as ações, mas por dentro é imoral, profano, ruim, adúltero, perverso. Então, na verdade, aquele que tem obras, mas não tem transformação, não tem mudança de coração, esse não é santo. E aquele que diz que entregou o coração e não tem fruto, não tem obras, também não é santo, também não está em processo de santificação. Você entendeu como que é? É dessa maneira. Precisamos ser santos. Josué capítulo 3:5 é que diz, Josué fala para Israel: santificai-vos o povo, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilhas entre nós.
santificai o povo. Meu irmão, ia ser executada uma obra através dos israelitas, da liderança de Israel. Presta muita atenção. E Josué dá uma ordem, Deus dá uma ordem a Josué dizendo: se esse povo não se santificar, eles não podem fazer a minha obra. Meu irmão, para fazer a obra de Deus é necessário ser santo. Um lábio que louva a Deus não é o que tem a menor timbre vocal, é o lábio que tem o coração mais santo. Um músico que agrada a Deus não é o melhor instrumentista, mas não são os dedos que tangem as cordas, mas são os dedos que fogem da impureza, fogem da sexualidade, fogem do membro genital, fogem do corpo da namorada. Esses dedos é que glorificam a Deus. Essa mente que glorifica a Deus, santa, separada. E Moisés está dizendo, para a obra ser feita, para amanhã vocês verem maravilhas, santifica esse povo, Moisés, santifica os líderes das tribos, santifica os representantes, santifica. Precisamos de uma liderança santa. A igreja profana, a igreja mundana, a igreja carnal desse século, nada mais reflete a sua liderança, que não tem vida de oração, que consome material pornográfico, que abusam das suas esposas, que são profanos, que não têm santidade, só instrução lógica. Nós precisamos de um púlpito santo, nós precisamos de um altar santo, nós precisamos de ministros santos, gente limpa, gente pura. Um grande reformador, Robert McCheyne, disse: um crente santo é um homem, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. É uma arma poderosa. Meu irmão, o inferno só pode ser abalado, Satanás só pode respeitar, não são os que têm maiores patentes teológicas, não são os que têm maior retórica, eloquência, cordas vocais, capacidade intelectual, são homens e mulheres santos. Santos. A santidade é uma muralha contra o inferno. A santidade é o incenso suave sendo queimado às narinas do Altíssimo. E nós precisamos entender isso, obedecer isso. Não eram os inimigos de Israel que a derrotavam, preste atenção. Israel caiu diante da pequena cidade de Ai, do pequeno exército de Ai. Por quê? Porque havia pecado entre eles. É o pecado, é a corrupção, é a imoralidade, a prostituição de Israel que sempre a derrubou. Não foram seus inimigos, os inimigos jamais venceriam Israel. Israel era invencível, pois Yahvé pelejava por Israel. Como ele disse, nessa guerra não tereis que pelejar, o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Mas quando Israel transgrediu o concerto, queimava incenso a outros deuses, usava o seu corpo como luxúria, quando Israel se profanava, Israel era aniquilada, destruída, fulminada, trucidada, porque Deus não tolera o anátema no meio deles. Ser santos, nós precisamos de altar santo, nós precisamos de fogo santo descendo, queimando sobre o altar. Lembra das igrejas Esmirna e Laodiceia? Esmirna era pobre diante dos olhos dos homens, pequena, desprezível. Laodiceia era pomposa, rica, abastada, grande, popular. Mas aquela que foi bem aceita diante de Deus foi a igreja de Esmirna. E a condenada, e a igreja desse século foi a Laodiceia. Como está você? Vive uma vida para agradar as pessoas, de aparência, de fachada? Vive uma vida burocrática, hipócrita, legalista, farisaica, caiada? Ou você é uma pessoa que não tem tanta expressão,
externa, mas é uma pessoa de piedade, de devoção, de submissão a Deus. Vamos aprender isso. Abra todo mundo em 1 Pedro, depois Tessalonicenses. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito lá em Levítico 11:44, sede santos, porque eu sou santo. Agora abre comigo em Hebreus 12, volta, Hebreus é logo atrás. Para você entender esse texto. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até aí. A Bíblia também diz assim, presta atenção: bem-aventurado os limpos de coração, os puros de coração, porque eles, completa, verão a Deus. Aqui diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ok. E que o contrário da santidade, que é a imoralidade, condena ao... Está com medo de falar inferno, irmão? Dá 3 tapinhas na boca, vai. Seguir a paz, a santificação, presta atenção, só para voltarmos. Uma pessoa vem para Cristo pela fé e somente pela fé, ok? Esse ministério, quanto mais tempo passa, mais ele vai convergir toda a doutrina dele na salvação, na vida eterna e na eternidade. Pense sempre nisso. Você sempre vai ver o pastor Paulo dando voltas e voltas e terminando na salvação, na sua salvação. Porque se a gente estiver sentado aqui, cair uma bomba agora, não vai importar mais amanhã o carro, o cargo, né, a cirurgia plástica ou o casamento, e sim a sua vida diante de quem ela está. Então a salvação é o item fundamental. A pessoa se converte pela fé quando ela ouve o evangelho, presta muita atenção, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando o evangelho é exposto, pregado, quando o evangelho é anunciado a um ímpio, a um pecador, é como se o pecador fosse os ossos secos de Ezequiel, sequíssimos, corruptos, depravados, condenados ao juízo. Nascem de Adão assim, do ventre da própria mãe, como Davi explicou, e como Romanos 5 diz que por um só entrou o pecado, e pelo pecado a morte, logo todos morreram. Então toda a raça humana está debaixo de juízo, é um osso seco. Mas aí então vem o Ezequiel diante desse vale, desses ossos secos, sequíssimos. Se fosse na doutrina calvinista, depravação total, sequíssimos. A inabilidade total do homem, a incapacidade total do homem de salvar a si próprio. E nós acreditamos nisso, que o homem não tem atributo e mérito algum para ser salvo. Então de Adão nasce condenado, do ventre da mãe vem condenado. Então vem um Ezequiel, um agente de Deus, um pastor, pregador, quem quer que seja, e proclama: pode esses ossos reviverem? Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Engana-se que quando diz esse profetiza, essas igrejas neopentecostais usam nisso, né? Eu preciso ir na África profetizar lá, então eles pisam no chão de Moçambique, eu profetizo sobre essa terra, ela vai se converter. Então eles
entendem que é assim. Esse profetiza significa pregar expositivamente o evangelho. A Moçambique só vai se converter se ouvido após ouvido ouvirem o evangelho bíblico. Se eu ir lá numa terra, cheia de cânceres, AIDS, ebola, 10 minutinhos, eu profetizo sobre essa terra. O que é isso? Macumba? O que é magia negra? Eu profetizo. Não, peraí, o cara está com ebola morrendo aqui, o outro está defecando ali sem condição básica sanitária, o outro está com câncer ali. O profetiza é ir um a um, é ir lá cuidar dessas pessoas, pregar, ensinar com lógica, com razão as escrituras. Isso é o profetiza. O profetiza de Ezequiel é Paulo nas 3 viagens missionárias, estava profetizando nas sinagogas, profetizando na Grécia, pregando expositivamente, discutindo 3 meses nas sinagogas acerca da ressurreição de Cristo. Isso é profetiza. Esse negócio, eu profetizo sobre o hospital, eu profetizo sobre a Índia. Vai lá tomar banho no Rio Ganges, meu filho. Vai profetizar para hindu, vai aprender os dialetos, vai aprender o idioma e vai ensiná-lo as doutrinas do evangelho da graça. Isso é profetiza. Então vem um arauto de Cristo, um pastor e um pregador, e ele vai diante desses ossos, podem eles reviverem? Diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando o evangelho é pregado, presta atenção, quando ele é pregado, os ouvidos que os ouvem podem ser levados à fé e o arrependimento, podem ser levados a se arrependerem, a crerem. Então a Bíblia diz que a fé, que é o instrumento que leva a graça dada, a salvação, é produzida pela proclamação do evangelho. Então alguém um dia pregou a você, osso seco, condenado e depravado. Você ouviu acerca das escrituras, do Cristo ressurreto, você ouviu da divindade dos atributos de Deus, você ouviu do advento do Calvário, você ouviu da sua pecaminosidade, você ouviu que há uma salvação para você, Cristo. Quando você ouve, você se arrepende dos pecados e você crê. Quando você crê, cumpre o que está em Romanos 10, e a fé vem, é produzida, nasce pelo ouvir, e pelo ouvir do evangelho, da escritura, da palavra. Quando você crê, imediatamente você é justificado, não pelas obras da lei, pela sua bondade, não pelo seu esforço em ser bom, não pelos seus atos de caridades, mas pelo que Cristo fez naquela cruz. Ele morre por você, paga o seu preço e te justifica, te torna limpo, te torna impune dos seus pecados. Você é justificado, e a justificação pela fé é a nossa grande garantia de salvação. Somos justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por isso que somos salvos, ok? Que somos justificados. Mas presta atenção, a evidência que alguém é justificado, eu vou voltar lá, no que eu falei no começo. Presta atenção, a evidência, o que precede a justificação é a santificação. Quando uma pessoa é justificada, inicia-se imediatamente no coração, nas entranhas dela, o processo de santificação, de purificação, de regeneração, de separação. Então a pessoa de fato que é salva, de fato que é convertida, de fato que é nascida de novo, ela foi justificada, ela foi perdoada, salva, porque creu em Cristo. Mas a evidência dessa salvação, dessa conversão, dessa justificação é a santificação. Se essa pessoa não está crescendo em santidade, se essa pessoa não está crescendo em pureza, se essa pessoa a cada dia da caminhada cristã, a cada culto que ela vai, a cada leitura da Bíblia, a cada encontro que ela participa, ela não está se aperfeiçoando em santidade, a salvação dela está comprometida.
é a maior evidência. Eu criei, eu batizei, eu converti, mas eu não sou santo, não é. Mas eu não me separei, meus costumes não mudaram, minha vestimenta não mudou, os lugares que eu frequentava não mudaram, meus pensamentos não mudaram, então não houve justificação, não houve fé genuína, não houve salvação, porque a evidência é a separação, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, é a evidência de Hebreus, sem a qual não somos salvos, sem a qual não herdaremos a vida eterna, sem a qual somos bodes, somos joio. Você está vendo a importância? Agora, pastor, eu estou dentro da igreja, eu congrego, até ocupo cargo, mas eu me masturbo regularmente, semanalmente. Tenho atividades sexuais ilícitas com a minha namorada, solteira. Sou viciado em pornografia. Sou imoral. Me visto para expressar sensualidade, ou seja, a maneira com que eu atraio os homens a mim, não é minha cultura, inteligência e integridade, são as minhas curvas, é a minha sensualidade. Visito sites pornô regularmente. Gosto de piadas e rodas de escarnecedores. Não há evidência. Então ele está dizendo, essa é a vontade de Deus, traduzindo, essa é a marca do cristão verdadeiro. Este é o padrão para a igreja. Esse é o padrão para o nascido de novo, a santificação. Santidade é o estado atual de um crente. Ele é santo. Um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Um homem santo. A Bíblia diz, saí do meio deles, não toquei nada impuro. Não andeis em julgo desigual com os infiéis. Meu irmão, que sociedade há justiça com injustiça, que concórdia entre Cristo e Belial, que comunhão ao templo de Deus com os ídolos, se nós não formos separados, depravados. Pastor, como é que você julga a minha depravação? Vamos dar um exemplo. Viu o telão que estava aqui, da transparência? Viu? Vamos plugá-lo na sua mente, e vamos ver o que tem passado nela nesses últimos 4 meses, tudo que os seus olhos têm visto, que o seu pensamento tem processado, e nós colocássemos aqui para todos verem, você descobriria o quão corrupta é sua mente, o quão devassa, o quão imoral, quantos pensamentos viciosos, profanos, adúlteros, lascívios, nós não temos pensado, quanta maldade, corrupção, sujeira está dentro dos nossos olhos e corações. E a Bíblia diz que no dia que Deus há de julgar as intenções do coração humano, não vai ter jeito de esconder. A Bíblia diz em Apocalipse que está registrado nos livros, junto com os livros da vida, do livro da vida, há livros de registro, ao livro memorial, eles serão abertos, será revelado. Se você não tiver, como o Ravenhill diz, uma mente glorificada e um corpo glorificado, no dia do julgamento, vai ser muito perigoso para você. Então, como estamos levando essa vida? Então a santidade é um estado, deve ser o seu estado atual, santidade, ser santo, ok? É o estado de uma pessoa, é a marca de um cristão. Meu irmão, isso aí eu vou ter muito tempo a abordar. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz, venerável ou honrado seja o matrimônio, e o leito sem mácula, mas Deus julgará os impuros, digno do juízo. No versículo que Jesus cita,
Quem olhar para uma mulher com intenção impura, já cobiçou com ela, adulterou com ela, ele vai terminar dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar sem um olho na eternidade do que com os dois no inferno. Se a imoralidade não for removida, olho, se a pornografia, se os vícios malditos não forem, serão lançados no Hade. Não é só um assassino, um pedófilo, um maconheiro, traficante, não é só uma pessoa atroz que vai ao lago de fogo, é um impuro, um devasso, imoral, prostituto, sujo, meu irmão, é condenado ao inferno. Então o seu estado para o arrebatamento deve ser de santidade, pureza. O estado atual da igreja: santidade, separação, pureza. Conserva a ti mesmo puro, foge das paixões da sua mocidade. É o que Deus ensina. E eu te digo, se santidade é um estado, santificação um processo, qual o estado que você entrou aqui? Será que a sua mão está com cheiro de sêmen ainda? Será que o seu dedo está com a digital do mouse, do clique pornográfico? Será que os seus olhos, a única imagem que o negativo do olho está vendo é o quadril daquela mulher, é os seios daquela outra, é as pernas daquele homem, é os ombros daquele homem? Deus está nos ensinando que cada ano de vida cristã deveria ser melhor que o anterior. Crescimento de glória em glória. Com cara descoberta, refletimos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua imagem. Uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Que espécie de aperfeiçoamento que é esse? Até que eles cheguem à unidade, à estatura do varão perfeito, para que eles cresçam à estatura de Cristo. Ó, processo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados pelo seu decreto. Aí no versículo, no final do 29, para que eles sejam conforme a imagem do seu Filho, para que sejam conformados a Cristo, para que cresçam a estatura de Cristo. Cristo é o modelo santo, é o modelo humano da santidade, crescendo a sua estatura. Agora, como é que pode? Cada ano que passa a igreja está mais fria, cada ano que passa ela é mais carnal. Aí tem que se ficar cantando ou fazendo esses encontros, voltar ao primeiro amor, porque a igreja cada ano deixa o primeiro amor, se esfria, fica imoral, fica carnal, natural. Não deve ser esse o processo na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, crescer a cada dia, ano e mês, no conhecimento de Deus, bíblico, escriturístico, teológico, e no conhecimento devocional, graça, contato com a sua divindade, participando dos seus atributos morais, crescendo em regeneração, tendo a mente de Cristo. Cada ano devemos crescer, é um processo que só vai findar com a glorificação. Então temos preocupado com tantas outras coisas, e deixado a santidade de lado, a qual compreende salvação ou juízo. Temos lançado nossa força, energia, fé em tanta coisa inútil, e temos esquecido, deixado de lado, ignorado a santidade, a pureza. E terminando, oh meu irmão, santidade. Imagina um homem santo, como eu disse na igreja esses dias,
visitando um leito de hospital e colocando as mãos sobre o enfermo. Um homem santo. Um homem santo indo no seu quarto ou num vale, dobrando os joelhos e dirigindo a palavra a Deus. Um homem santo subindo num púlpito, abrindo um texto e lendo a congregação. Um homem santo com seu violão, traçando os acordes e cantando diante de Deus da congregação. Um homem santo. Você vai ver a diferença. Como você vê a diferença daquele que não é, quando faz a mesma coisa, que tem todo o aparato, mas não tem nas suas veias, a santidade de Deus. Não bebe da seiva santa do Cordeiro, não tem nos seus neurônios o tecido santo da mente de Cristo, não tem nos seus olhos a luz do Evangelho que brilhou aos homens, o qual é Emanuel, o qual é Cristo. É isso, um homem santo, o pai do Leonard Ravenhill, um homem que para orar, para refeição, derramava lágrimas, para orar para a refeição. Um homem que trazia temor às pessoas só de orar pela refeição, porque vinha de lábios santos. Uma mulher decente, onde você olha para ela, você não consegue cobiçá-la, o seu vestuário, o seu linguajar, até a sua expressão corporal é reservada, é adequada, é uma mulher santa, uma intercessora, uma mulher guardada. É isso que agrada a Deus. Santidade. Talvez você não vai conseguir tanto conhecimento acadêmico, bíblico, teológico, patentes e diplomas, até porque o nosso contexto regional não permite, e talvez uma busca alvoroçada por conhecimento, e deve ser crescer em conhecimento. Mas nada se compara em tudo isso ser auxiliado à santidade, ao processo que um homem tem de se conformar a Cristo e a Deus. Devemos buscar isso. Fizemos esse tempo, fizemos uns dias atrás na igreja uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Veio um jovem para mim perguntar para mim: pastor, estou meio assim, o que eu oro esses dias aqui? O que eu busco? Claro que isso é individual e pessoal. Falei: meu irmão, você quer uma coisa para você buscar? Ou para você trabalhar? Porque para justificação nós não trabalhamos, é por fé, é por graça. Mas para a santidade nós trabalhamos. O que eu falei? Busque a santidade, busque ser santo, busque ser separado, faça o que ninguém quer fazer, abstenha-se do que ninguém quer se abster, fuja das paixões, fuja da imoralidade, clame, ore, jejue, busque, chore, brade, tenha contato com Deus, com a natureza de Deus, que pelo Espírito Santo você seja santo. E foi isso que ele fez. Essa vai ser a mensagem para esse encontro: a santidade, a santificação. Vai ser o que vai reger esse encontro.